Então tá, bicho. Bom dia, sábado, 9 horas e 28, 14 de dezembro. Guma ali me espiando. Outro dia eu falei indefectível, mas ali tá ela retratável, tá certo? Eu guardo uma afinidade com essa onça aí, tá certo? Para mim essa onça e o nome Guma vem ali do Museu Emílio Gueldi. Emílio Gueldi é um museu federal, um museu da administração pública federal, tá certo? E ele tem uma história longa, quem sabe um dia eu falo dele aí, tá certo? Mas eu lembro, sabe, que certa feita entrei, sabe, nas dependências do museu, tá certo? E lá tinha lá no meio, sabe, ali no meio ali, sabe, dos equipamentos, sabe, tinha um enjaulado lá, sabe, lá tava a Guma, tá certo? Uma onça, entendeu? Me parece que lá no Bosque Rodrigues Alves também, me parece, não sei, lá no Rodrigues Alves eu acho que eu não cheguei a ver, eu não sei. Mas tinha onça lá, ou duas onças, eu não lembro, sabe? E essas coisas assim. Os humanos têm esse negócio de aprisionar animais, tá certo? E aí, sabe, e fazer, promover entretenimento, eu não sei o que é isso. Não sei se eles querem trazer a natureza para perto dos cidadãos urbanos, entendeu? Eu não sei se é isso, sabe? Mas eu só sei dizer que alguma existiu, tá aí a foto dela. Eu acho que isso não é inteligência artificial, na época não tinha, tá certo? E eu peguei isso aí na internet, eu acho, né, com a ajuda de uma filha minha que eu tenho, sabe? Acho que foi ela que me mandou a imagem, não sei. Mas o fato é que hoje são 14 de dezembro e ontem foram 13, tá certo? E ontem 13 lembrou, sabe, um evento político chamado a efeméride que data a publicação de um ato normativo, tá certo? Eu vou pedir a licença aqui para a Guma. Licença aí, Guma, por favor. Eu vou bem ali, sabe? Volto já, tá? Deixa eu me ver aqui um negócio. Eu tô com ele aberto aqui, tá certo? Foi um ato normativo, uma norma, tá certo? A gente sabe que os militares aí, sabe, os militares, tem um negócio aí dos militares, rapaz, que é o seguinte, tá aqui na Constituição também, tá certo? No artigo 142 das Forças Armadas, tem um artigo que diz assim, falando das Forças Armadas, é o capítulo 2º das Forças Armadas diz assim: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com bases na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Tá certo. Uma história que eu sei aí, sabe, é que para quando a Constituinte estava sendo. A Constituinte estava funcionando, tá certo? A Constituinte foi uma reunião de deputados federais, aí, de deputados eleitos, sabe, para constituírem aí a norma maior da República, a Constituição, tá certo? Desde o tempo de Rousseau, rapaz, que vem essa história aí, e Rousseau estava ali, o que? Estava no século XVII, Rousseau, certo? Mas antes disso já se vinha ali, sabe, a partir do século XV lidando aí, sabe, com o humanismo, sabe, a igreja ali católica, principalmente, sabe, sendo acossada ali sendo acossada, será que já estava acossada pelo Lutero, tá certo? Mas o fato é que ela vinha sofrendo muita pressão, sabe, o mundo vinha parindo ideias, tá certo, e estava ali, sabe, ali acontecendo, tá certo? O pessoal diz aí que a comunicação social é que é responsável por tudo isso, tá certo? Eu não sei se já na época a imprensa tinha sido fundada por Gutenberg, tá certo? Ele fundou a primeira máquina aí, fundou não, construiu a primeira máquina aí, sabe, de ferro, entendeu? E aço, não sei se tinha aço, tá certo? Para fazer a impressão de documentos, tá certo? Antes tudo era no oral, tudo era no escrito ou no manual, tá certo? Naquele livro, naquele livro, O Nome da Rosa, como é que chama o autor, rapaz? É o Eco, Humberto Eco, tá certo? Humberto Eco foi um telemata, não sei se a gente pode falar um telemata, foi um intelectual italiano, tá certo? E que um cara cheio de cultura e notadamente me parece ele era especialista, gostava de ler a respeito de documentos, talvez fosse um filólogo, eu não sei, da Idade Média, sabe? E ele escreveu um livro, O Nome da Rosa, tá certo? A gente vê assim, pô, Nome da Rosa, que porra é essa?
E era a história, sabe, de uns acontecimentos no mosteiro, uns acontecimentos de ordem sexual, tá certo? Havia muita coisa ali dentro. Mas você se imagina, rapaz, ali um bocado de homens ali, sabe, reunidos e mulheres ao redor, tá certo? Aí não dá certo, bicho, tá certo? Porra, não dá. A testosterona é foda, entendeu? E a progesterona também. E eu só sei que nesse livro aí do Humberto Eco se fala que do trabalho dos monges era no mosteiro, a história se passa no mosteiro, e ali tinha o trabalho dos monges que eram copistas. Os monges, tá certo, eram ali reunidos, eu não sei qual era a congregação deles, para fazer cópias de documentos e reproduzir documentos, eu não sei para quê, para onde essas cópias iam, tá certo? E havia um documento que estava trancado lá, a sete chaves, um documento, segundo aí a história, tá certo? Um documento escrito originalmente por Aristóteles a respeito do riso, a importância do riso e que isso seria, sabe, a questão estética seria fundamental, sabe, para revolucionar os costumes dos seres humanos, tá certo? Eu fiz um vídeo aí, 2 dias atrás, tá certo, falando, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E diversão e arte fazem parte, sabe, dessa visão de mundo aí no campo da estética, tá certo? Que parece que é libertadora, que é a mais libertadora de todas aí, sabe, as causas, sabe, de libertação do ser humano. Mas eu vou avançar aqui, rapaz, eu estava falando do artigo 142. Tinha um general, rapaz, nessa época aí, sabe, no tempo da Constituinte, que foi ele, sabe, que não abriu mão junto com Ulisses Guimarães e outros aí, sabe. Mas não sei, o Ulisses Guimarães era um cara, um liberal aí, tá certo? Ele não era de esquerda. E ele era do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, tá certo? E dentro do MDB tinha um bocado de gente, tá certo? Dentro, inclusive, a turma que fazia parte do PT. Não, o PT já tinha desgarrado, estava como um partido à parte, participando aí, sabe, dessa Assembleia Constituinte, tá certo? E eu falava do Rousseau, tá certo? E o Rousseau foi que, aí, sabe, bateu na tecla aí, sabe, de que era preciso um pacto social, um pacto social, um pacto social, tá certo? E a Constituinte representa isso, um pacto social ali, sabe, no entorno ali de 85 e 88, tá certo? Em 85, os militares aí apertados, tá certo? Acho que até pelos Estados Unidos, entregaram, sabe, o poder para os civis, tá certo? E o Sarney, em 85, depois da morte de Tancredo, ele foi vice na chapa de Tancredo. Eu não sei como é que foi a eleição, eu não me lembro mais quem foi que eles derrotaram ali, a quem Tancredo encarou. Eu só sei dizer que terminou resultando a morte de Tancredo Neves, que era um mineiro, e o maranhense José Sarney. O Sarney tem uma história, rapaz. Esse nome Sarney aí é que nem Lula, tá certo? O Lula da Silva, entendeu? Hoje o nome do Lula é Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é apelido, tá certo? Mas ele foi incorporado no interior do nome dele aí, porque acho que isso foi levado a cartório, tá certo? E hoje é normatizado, entendeu? Tanto que a primeira dama eu não sei como é que é o nome da Janja, certo? Rosângela, não sei, Janja apelido, tá certo? É Rosângela, Lula da Silva, não sei mais o que. Sei que o Lula entrou e o Sarney também entrou, rapaz. Os ingleses têm um negócio aí de chamar aí as pessoas da nobreza de Sir William, Sir Edward, entendeu? E lá nas proximidades ali, sabe, do Zé de Ribamar, tá certo? Que veio se tornar José Sarney, havia um só, certo? O Ney, tá certo? E me parece que o Zé Ribamar era agregado à família desse nobre ali no Maranhão, tá certo? É uma história que conta aí, tá certo? E aí, sabe, quando queriam falar do Zé de Ribamar, diziam, é o Zé de Ribamar de Sarney, eles falavam lá no meio da população, tá certo? De quem se trata? Não, é do Zé de Ribamar de Sarney, o Ribamar de Sarney. Aí ficou Ribamar, José Sarney, entendeu? Foi assim que surgiu essa história do Sarney. Aí foi incorporado no nome dele, tá certo? E a família dele toda passou a ser Sarney. Como se fosse assim um sobrenome comum. Rapaz, isso é coisa típica, sabe, da cultura. A cultura promove essas coisas aí, sabe, esses andamentos históricos. E eu só sei dizer, rapaz, que havia um general nessa época, um general poderoso, que ele estava entregando o poder, mas não queria entregar, tá certo? Na verdade é isso. Eles queriam deixar uma marra, sabe, para que essa marra, quando já são aqui 9 minutos de vídeo, que essa marra segurasse aí o tranque e a presença dos militares, sabe? Dos militares na cena política. Veja que na guarda pretoriana, eu queria falar aqui antes da Agripina, tá certo? Eu vou falar aqui a respeito do ato de uma outra norma. Eu estou falando aqui
do artigo, desculpa, eu estou falando aqui do artigo 142, mas teve, e isso é a Constituição, mas houve uma outra norma chamada o Ato Institucional número 5, tá certo? Que marcou a data de ontem, ele foi editado e publicado em 13 de dezembro de 68, 1968, tá certo? E a Dilma cruza, rapaz, com esse ato institucional, porque me parece que na década, em 70 e anos ali no entorno, sabe, desse ano aí, tá certo? Ela estava, sabe, presa pela ditadura, tá certo? Pela ditadura militar. E aí houve aí ela era ministra do Lula, eu acho, tá certo? E ela compareceu no Congresso e foi interpelada por um senador chamado José Agripino Maia, tá certo? E esse cara quis colocar uma saia justa nela, tá certo? Eu não sei se a Dilma fica bem de saia justa, ali eu acho que na época ela devia ter uns 50 anos ali, tá certo? Eu não sei como é que ela é fisicamente, tá certo? E eu não sei se a saia justa de Agripino Maia ficaria bem nela. Sei que ele foi interpelá-la, sabe? Porque uma vez ela tinha dito, sabe, que teria mentido, ela estava sendo interrogada e para os interrogadores, tá certo? Quando perguntaram a respeito de companheiros, eu estou mais ou menos imaginando que tenha sido isso, sabe? Com base no contexto das leituras que eu fiz, que ela, num certo momento, sabe? Ela não quis entregar os companheiros de revolta, de insurgência, tá certo? E aí, sabe, ela, passado toda a confusão, ela disse que mentiu naquela ocasião, que ela sabia assim, onde estavam os caras, mas ela não ia mentir para não entregar. Aí ela, nessa presença dela no Congresso, no Senado, tá certo? Eu acho que o Agripino era senador. Ela então, sabe, foi ali interpelada pelo Agripino. E o Agripino, o nome Agripino lembra Agripina, rapaz. Agripina foi uma romana, rapaz, que foi mãe de Nero, tá certo? Eu acho que ela passou para a história e quem sabe aí o nome de Agripino, eu não sei se a família do Agripino sabe disso. Mas como eles são lá da nobreza ali do Nordeste, eu não sei de onde o Agripino Maia é, não sei de que estado ali, não sei se é de Alagoas, eu não sei de onde ele é, se é Rio Grande do Norte, eu não sei. Mas é do estado ali, sabe? E o cara é ali para ser senador, bicho. Ele é autoridade lá no trecho, tá certo? Eu não sei se ele já morreu, acho que não. E eu não, sabe, é que nem a história do Aécio, tá certo? O Aécio Neves. A palavra Aécio, tá certo? Écio foi o nome de um general. E na minha avaliação ali tem um dígrafo, certo? Écio. Do general Écio, não sei de quê, entendeu? Écio, general Écio. E aí a família desse cara aí, rapaz, a família até do velho ali, rapaz, que foi presidente e que morreu, o Tancredo Neves, tá certo? O Tancredo Neves foi avô, né, desse tal de Aécio Neves, tá certo? E para mim, sabe, a mãe, a filha, sei lá, a filha não sei se do Tancredo, não sei, colocou o nome do filho dela, sabe, de Aécio, e não sei se foi em homenagem a esse general aí. Pode ter sido porque só pessoas eruditas, pessoas com alguma educação aí, pessoas que estudaram em colégio de freira, essas coisas todas aí, estou falando da mãe, ou o pai, sabe, que estudou em colégio de padre, é que sabe dessas coisas, que tem essa cultura, assim, sabe, auxiliar, entendeu? E para mim, Agripino, sabe, do Agripino Maia, tá certo? Lembra Agripina, não sei, eu estou especulando aqui só para sacanear, tá certo? E esse cara veio com uma palhaçada para cima de Dilma, mas eu falo depois dele aí. Mas o fato é que eu estou aqui, sabe, falando do artigo 142, e eu lembrei ali, sabe, que eu falei de Forças Armadas, que no tempo ali dos imperadores em Roma, na Roma Antiga, no tempo de César, aquela coisa toda, mais para frente, mais para trás, havia a guarda pretoriana, bicho. Era a guarda imperial do exército romano, que desempenhava várias funções para o imperador romano, incluindo ser uma unidade de guarda-costas, contra-inteligência, controle de multidão e coleta de inteligência militar. Eu não sei se quem escreveu aqui, sabe, esse texto aqui, sabe, que está aqui no Wikipedia, sabe, ele não está exagerando aí, tá certo? Na minha cabeça, a guarda pretoriana era a guarda ali, sabe, do palácio, a guarda imperial, tá certo? A guarda do imperador. E para mim me basta saber que ela, sabe, é que fazia ali, sabe, o controle ali de quem entrava e de quem saía, parecido ali com a guarda suíça, não sei se é isso. E ali fazia certos controles, talvez pudesse até fazer inteligência, certo? Inteligência militar eu não sei, tá certo? Fazer contra-inteligência, certo? Mas para mim era mais ali um serviço ali de guarda-costas do imperador, tá certo? E muitas vezes essa guarda, sabe, assassinava os próprios imperadores, certo? Ela faltava com a confiança, se aliava mais, sabe? Ela era, aqui diz assim, que era a guarda
a guarda pretoriana era uma guarda, tá certo? Era um contingente ali que talvez devesse obediência a algum general por aí, tá certo? E se esse general não fosse com a cara do imperador, como Nero, por exemplo, aí fustigava ali, sabe, fazia pressão e a própria guarda, a própria guarda imperial, a pretoriana, assassinava o imperador, tá certo? Mas para mim o que basta é só isso aí, tá certo? A respeito disso aqui, da guarda pretoriana, porque eu quero entender que eles queriam, sabe, os militares manter, sabe, deixe-me voltar aqui à Constituição. Eles queriam manter na cena política, certo, uma guarda pretoriana, o exército ali como uma guarda pretoriana dentro do palácio, sabe, da Alvorada, dentro do Palácio do Planalto, entendeu? E ali, e no país, rapaz, o exército, a Marinha Aeronáutica, eles estão em todos os lugares, tá certo? São já 15 minutos de vídeo. Uma vez, rapaz, eu fui aí, em 74 isso, tá certo? Eu fui bater lá no Cucuí, rapaz. E lá havia guarda, sabe, havia guarda, uma guarnição das forças militares, não sei se era do exército. Aí mais embaixo em São Gabriel da Cachoeira, onde eu passei também, tinha uma guarnição, sabe, ali, sabe, das forças militares, do exército, entendeu? E muitos indígenas ali, sabe, que adquiriam formação na época de segundo grau, porque estudavam ali, sabe, em colégios de freiras e de padres, eles faziam ensino regular, rapaz, lá. E adquiriam, sabe, cultura, você encontrava os nativos ali falando fluentemente o português. E muitos deles ingressavam nas forças militares. Eu só sei dizer que as Forças Armadas são a Marinha e o Exército e a Aeronáutica, tá certo? Elas são instituições nacionais e permanentes. E lá prevalece entre eles aí a questão da hierarquia e da ordem. Essa coisa aí, rapaz, que choca com a questão... Hoje, a questão que eu queria falar, eu acho que era essa questão aí, sabe, falando do artigo... do artigo 142, tá certo? Eu acho que é a prisão, sabe, do Walter Braga Neto, tá certo? Ia falar Walter Casagrande, mas não é esse não. É do Walter Braga Neto, certo? Um general, tá certo? Um general aí aposentado já, mas que foi, sabe, que serviu junto com Vilas Boas e é colega do Heleno, tá certo? E ele é um cara que, para mim, rapaz, ele tá lá desde o começo para isso, tá certo? Desde o começo para isso. Veja que em junho de 2013 surgiu uns barulhos aí, barulhos que vieram aí, sabe, reverberando do mundo afora, tá certo? Tinha havido um barulho já, acho que ali na Ucrânia, tá certo? E tinha aqueles papos de primaveras, entendeu? Aí houve ali uma primavera árabe no Egito e eles derrubaram ali, sabe, um dirigente, ali quem governava o Egito, sabe? Houve primavera não sei mais onde, mas houve uma primavera primeiro ali no tempo, acho que foi na Segunda Guerra Mundial, no tempo ainda da Cortina de Ferro, no tempo da União Soviética, tá certo? Uma primavera, não sei do que não vou lembrar agora. Mas assim, essa palavra primavera ficou. Aqui no Brasil não colou muito não, tá certo? O que rolou aqui, eles falam, como é que eles chamam? As manifestações de junho, não é manifestação, sabe? Tem um outro nome que eles falam aí, de um evento que começou, rapaz, em São Paulo, lá na cidade de São Paulo, o prefeito era o Haddad, tá certo? Na verdade foi no estado de São Paulo, contra o Alckmin, mas eu acho que era mais na cidade de São Paulo, na cidade mesmo, porque era questão de reajuste de preço de passagem, tá certo? E eu não sei se esse reajuste era discutido estadualmente ou era localmente ali na cidade de São Paulo, eu não estou bem certo. Sei que nessa época tinha uma militante, uma ativista chamada Sininho, essa menina sumiu, tá certo? E, em princípio, a coisa ali foi colocada como uma insurgência contra preço de passagem, tá certo? Essa coisa foi crescendo, tá certo? E depois se tornou um movimento aí, sabe, contra o governo da Dilma. Na época estava vendo a preparação de estádios aí e recepção aí do mundo, sabe? E o pessoal do turismo aí para receber o evento da Copa do Mundo de futebol, entendeu? E esse movimento da primavera aí, de primavera, sabe, aconteceu aqui e criaram ali, sabe, o movimento de junho de 2013, tem um nomezinho aí, assim, característico, certo? Aí, rapaz, o que aconteceu? Essa coisa pegou fogo, bicho, se estendeu, foi até 2016 e não mais parou, tá certo? E terminou na deposição de Dilma, tá certo? Porra, foi foda. E por que eu estou falando isso, tá certo? Eu queria falar do Braga Neto, por que eu falei dessa coisa aí das primaveras, tá certo? Sim, porque foi nesse período que surgiu o nome do Bolsonaro, tá certo? O Bolsonaro vinha por ali pererecando, tá certo? Mas era o único cara no meio aí das Forças Armadas que tinha mandato,
tá certo? E que era conhecido, tá certo? Que era conhecido no Rio de Janeiro. E ele fazia um trabalho nacionalmente junto às forças militares, junto às polícias militares, tá certo? Ele era um cara assim, ele era um pessoal que o consideram, aí o pessoal o considera um militante político, tá certo? É um sindicalista, entre aspas, entendeu? Da mesma forma como tinha Lula sindicalista civil, havia aí o Bolsonaro sindicalista militar, tá certo? Mesmo aposentado, entendeu? Mesmo aí reformado. E o nome dele estava brotado já, tinha visibilidade, e me parece que havia propósito dos militares, tá certo, em dar um golpe, tá certo. Mas aí haveria aí, sabe, umas complicações, entendeu? E o nome que se apresentou, e a Rede Globo acatou, junto com outros meios de comunicação, mas mais a Rede Globo, e o pessoal da Faria Lima, e os endinheirados do país, tá certo? E empresários, de modo que se diz que o que aconteceu contra Dilma não foi só ali o golpe, sabe, o golpe parlamentar, tá certo? Foi um golpe empresarial, parlamentar, midiático, entendeu? Colocando, trazendo a Rede Globo para dentro. Enfim, foi um golpe, rapaz, sabe, que jogou a Constituição do país na merda. Tá certo? Os caras se valeram aí, sabe, do 142. Não, não foi bem assim. O 142, o núcleo do 142 aconteceu em 64. Claro que não tinha o 142 em 64. Mas assim, o instinto, sabe, o instinto aí de presença, sabe, dos militares no poder nacional, estava em 64 e estava em 16 também, tá certo? Houve apoio dos militares através da presença do Bolsonaro, tá certo? E o Braga Neto já estava por trás, o Vilas Boas, tá certo? E o Heleno, essa turma aí, esses três aí, rapaz, são chaves aí nessa questão aí, tá certo? Porra, bicho. Eu falei que havia, durante o processo constituinte, um general que, sabe, não abriu mão do 142. Tá certo? E isso aí foi bastante para trazer, sabe, essa ideia aí do papel das Forças Armadas aí, tá certo? De que eles podem aí. O pessoal diz que eles se acham portadores de tutela dos poderes constitucionais, de tutela da nação, entendeu? A tutela é proteção, tá certo? Eles entendem assim, os militares. Mas é claro que isso aí, sabe, é um papo furado deles aí, tá certo? A guarda pretoriana talvez pensasse isso lá no tempo dos romanos a respeito dos imperadores, tá certo? Quando o imperador começava a fazer muita merda, sabe, elas intervinham, sabe, e assassinavam o imperador e colocavam outro no lugar, tá certo? E claro que por trás disso aí ela não fazia isso sozinha, havia militares, havia generais poderosos com forças armadas ali, com exércitos aí, sabe, por trás de si, tá certo? E assim a história romana ia indo, e assim a história brasileira veio vindo, tá certo? Porra, bicho, tá certo? Com essa história tem um cara aí, um jurista chamado Ives Gandra Martins, pai do Ives Gandra Martins Filho, tá certo? Esse Martins Filho aí, sabe, ele tá na Justiça do Trabalho, tá certo? E faz desarrumação por lá. Hoje a Justiça do Trabalho tá uma merda, sabe? E para mim o papel desse filho do Ives Gandra Martins, pai, sabe, tá aí, sabe, norteando os rumos da Justiça do Trabalho, que tá uma merda. Esse cara aí vai ver, sabe, foi ele que redigiu a reforma aí, sabe, da reforma da CLT no tempo de Temer, tá certo? A CLT no tempo de Temer em 2017, certo? Que aí, rapaz, acabou ali, sabe, os direitos dos trabalhadores, fez uma série de restrições ali, uma série de modificações, acabou com os sindicatos, acabou com a contribuição sindical anual que os sindicatos tinham receber. Tem sindicatos e sindicatos. O pessoal diz que o sindicato escroto é o sindicato pelego, tá certo? Mas tem aqueles sindicatos ali, sabe, de direita, que ali, sabe, vão ali só amealhando e pegavam esse dinheiro aí, diziam que tinham aí tantos aí, sabe, inscritos, tantos associados, na verdade não tinham. Eles estavam mais interessados em pegar o dinheiro ali da contribuição sindical, sabe, para se apropriar. Eu só sei dizer, rapaz, que o Bolsonaro, então, ele foi visto aí, sabe, como sendo aí a válvula de escape para essa pressão em cima aí, sabe, de dar um golpe na Dilma. E aconteceu, bicho. E os militares, então, ficaram para trás. O Braga Neto talvez fosse o cara da hora, tá certo? Eu acho que não seria o Vilas Boas, mas seria o Braga Neto, eu acho que também não seria o Augusto. Desses três aí, o que apresenta assim, um pouco mais aí de força física, de vigor físico, é o Braga Neto, o Walter, tá certo? E esse cara ali, sabe, deixou o Bolsonaro avançar, tá certo? E aí o Bolsonaro foi um fantoche na mão desse pessoal, no pessoal das Forças Armadas, quando são 23 minutos de vídeo. Eu acho que tá ficando legal o vídeo aí, tá certo? Essa minha compreensão do que se passa hoje. E o Walter Braga Neto foi preso hoje, bicho. Porra, eu não peguei a notícia aqui, mas eu tenho a notícia aí, tá certo? Que o meu celular eu abri hoje, sabe? Num certo momento, e estava lá no noticiário a prisão dele hoje, sábado, dia 14. Não fizeram a prisão ontem,
dia 13, sabe? Para não confundir com essa história do AI-5. Aí eu vou lá dar uma bisbilhotada, eu vou aqui, sabe, sair da guarda pretoriana para diminuir aqui a pressão em cima da tela, e vou pegar aqui, vou sair aqui do artigo 142 também, tá certo? Para diminuir a pressão na tela, ou eu deixo. Vamos ver aqui o AI-5 na íntegra, certo? Está aqui o AI-5. Eu vou sair daqui. Pronto, está aqui, olha. Eu estou na página, eu estou no site planalto.gov.br, tá certo? E está falando aqui, sabe, do Código Civil. Não sei por que está falando do Código Civil, tá certo? Mas aqui diz assim: Presidência da República, Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos. Deixa eu ir lá para o final, pessoal, para ver um negócio aqui. Está aqui, olha. Quem assinou, sabe, 13 de dezembro de 68, 147 anos depois da independência e 80 da República, tá certo? O presidente na época era o Corte Silva, mas também quem tinha ali, sabe, o Luiz Antônio da Gama e Silva. Esse Gama e Silva, rapaz, foi um filho da puta, tá certo? Eu não sei se ele era militar, mas me parece que ele era professor da USP, sabe? Eu não sei. Ontem o pessoal tava falando desse cara aí, que me parece que foi ele que redigiu o texto, tá certo? E agora, nesse golpe militar agora de 2022, tá certo? Ele estava presente de novo, tá certo? E provavelmente foi ele aí, sabe, que redigiu o texto do AI-5 aí, sabe, que queriam implantar aqui agora em 2022, tá certo? Tem um tal de Augusto Raman Rademacher Grunwald, Aurélio de Lira Tavares, José de Magalhães Pinto, Antônio Delfim Neto, olha o Delfim ali, Mário Davi Andreasa, tem uma presepada da Andreasa aqui na Transamazônica que eu sei. Ivo Arzua Pereira, Tarso Dutra, Jarbas Passarini. Esse Jarbas Passarini eu conheço, esse cara quis ser governador aqui, sabe, no Pará, entendeu? E não sei se foi ele, sabe, que falou que a consciência dele, sabe, na ocasião agora do AI-5, sabe, não ficava ofendida, sabe, com esse endurecimento aí, mais ou menos isso aí, sabe, que o AI-5 ia fazer, tá certo? Tinha o Márcio de Souza e Melo, tinha o Leonel Miranda, José Costa Cavalcante, Edmundo de Macedo Soares, Hélio Beltrão, esse cara é famoso, tá certo? Afonso A. Lima e Carlos F. Simas. Esse Hélio Beltrão, qual é o papel dele? Ele tem um papel aí, mas eu vou ver isso depois. Então veja isso aí, eu estou olhando aqui o final. Esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União em 13 de dezembro, tá certo? Então assim, tá certo? E temos um texto aí, do ato institucional número 5 publicado, tá certo? Isso deve estar arquivado em algum lugar. E esse aqui é aí, sabe, uma cópia, tá certo? E diz assim: ato institucional número 5, 3 de dezembro de 68, são mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 67, tá certo? Então veja que em 67 houve aí, sabe, uma movimentação aí em substituição à Constituição que vigorava em 64, tá certo? E foi aí instituída a de 67, e ela ficava então mantida pelo ato institucional número 5. Veja aí o poder desse ato, certo? São mantidas as constituições estaduais. O presidente da República poderá decretar intervenção nos estados e municípios, sem as limitações previstas na instituição. Estão vendo aí a força da exceção? Tá certo? O presidente poderia decretar intervenção nos estados e municípios sem limitações previstas na Constituição. Ou seja, a Constituição ia para o lixo, tá certo? Para não dizer merda. Suspender os direitos políticos de quaisquer cidadão pelo prazo de 10 anos. Veja aí, tá certo? O presidente da República poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais, e dar outras providências. Veja que o Fernando Henrique era político na época, certo? E era professor, e teve receio de ser perseguido por esse poder que foi dado para o presidente de suspender os direitos políticos, sabe, dos cidadãos pelo prazo de 10 anos. Os poderes políticos são foda, tá certo? É os poderes de existência, tá certo? O poder de ter um RG, o poder de transitar, de ir para cima e para baixo, tá certo? De ter liberdade, enfim, essas coisas assim, tá certo? E o Fernando Henrique aproveitou. Tem o pai do... como é que chama? Florestan, um sociólogo chamado Florestan. O Fernando Henrique era sociólogo e o Florestan era professor do Fernando Henrique, sabe? E os dois tiveram que sair do país. O Florestan foi para a Itália, salvo engano, tá certo? E o Fernando Henrique foi para o Chile, tá certo? Então eu estou falando aqui, sabe, desse tal ato institucional número 5, quando já são 28 minutos de vídeo. E esse ato aí, sabe, é uma lei, tá certo? Uma lei. Chamam de ato institucional, tá certo? A lei é um ato jurídico, tá certo?
E esse aqui já era o ato institucional número 5, significa que atrás dele havia 4, tá certo? E assim, e a Dilma estava em 70, esse ato é de 68, e a Dilma padeceu, sabe, a força da violência desse ato institucional. Eu só sei dizer, veja aí os poderes que são dados, quem é que faz isso aí, tá certo? Veja que foi o presidente da República com aquela maçaroca aqui, sabe, de gente aí, ó. Foi o Costa e Silva que decretou esse ato, bicho, tá certo? Entendeu? Artigo 12. O presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, tá certo? Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares. Veja aqui o que está falando, hein? Excluem-se de qualquer apreciação judicial, ou seja, tirou o poder de juiz aqui. Todos os atos praticados de acordo com este ato, tá certo? Qualquer que fosse a decisão que tomassem aí, sabe? Aí o presidente, os ministros, etc e tal, tá certo? Eles não podiam ser apreciados no poder judiciário, tá certo? Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular, tá certo? Enfim, tá certo? Aí, sabe, os sindicalistas aí estavam fodidos, tá certo? Os políticos estavam fodidos, tá certo? Os militantes aí, tá certo? E não havia habeas corpus. O habeas corpus como é que a gente pode, é um instituto processual, tá certo? Que quando aí tem uma pressão em cima, tá certo? Um advogado, e aliás qualquer do povo, sabe? Qualquer um pode entrar com habeas corpus na justiça, sabe? Em favor de alguém, se dirigindo ao juiz, pedindo ali a liberdade de alguém, tá certo? Habeas corpus significa tenha-se o corpo de volta, tá certo? E assim, sabe? Esse AI-5 aí, sabe? Fumegou o habeas corpus também, tem outras coisas mais aí, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tá certo? E tem um bocado de coisa aí. Eu não sei se eu faço um outro vídeo mais tarde, eu não sei. Eu nem tomei café, tá certo? Mas assim, eu falei essas coisas aí, tá certo? E coloquei aí, eu não sei. Eu acho que eu vou, assim, só para chamar a atenção, sabe? Eu vou dizer, o título desse vídeo vai ser Prender o Walter, entendeu? Só para facilitar aí, sabe, as coisas, entendeu? E dar divulgação para esse evento aí que foi importante. Tem um outro assunto aí que eu queria falar, que era sobre o marco público da internet. Não é marco público, da internet, tá certo? Onde fala essa questão aí de dizer a verdade e não dizer a verdade. Foi aí que o Agripino, sabe, quis colocar uma saia justa na Dilma, sabe? Mas ela se saiu, não aceitou a saia justa, vai ver que não estava de acordo com o gosto dela, sabe, em matéria de saia justa, tá certo? Aí, meu chapa, eu fico por aqui, digo que meu nome é Ernest, sabe? Eu dou bom dia a cavalo porque eu falo muito. E quando a gente fala muito, bicho, sabe? Pô, a gente fala muito, fala merda, tá certo? Bom dia, bom dia.